Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer, é uma satisfação estar com você nesta caminhada até a aprovação. Iniciando agora o nosso curso do zero, do básico, completo de teoria e questões da disciplina de contabilidade de custos. Então nós vamos trazer para você todos os detalhes daquilo que vai cair na sua prova, trazendo, claro, quando tiver questões da sua banca. Aqui quem fala é professor Felipe Araújo, auditor fiscal da Cefaz Piauí, atualmente presidente da Agência de Fomento do Piauí, ex-auditor da Receita Federal do Brasil, ex-analista tributário da Receita Federal do Brasil, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário, professor de contabilidade exclusiva aqui do Gran Curso e coordenador dos projetos aí da área contábil, principalmente o exame de suficiência do CFC. E queremos, com base no nosso conhecimento, na nossa experiência em concurso, trazer para você o melhor e que isso contribua não só para o seu aprendizado, mas principalmente para a sua aprovação, dando dicas de como você responde mais rápido. Vale lembrar, isso é um curso de teoria e questões, então nós vamos te dar todos os detalhes de como isso pode ser cobrado na sua prova. Talvez quem já tem uma base pode dar aí uma acelerada para você. Então a nossa metodologia traz a explicação com questões junto da explicação e, claro, ao final, uma lista de exercícios quando cabível para treinar e a gente pede que você faça isso antes, tá bom? Alguns dicas iniciais, lembrando, né? Quando eu tiver cálculo aqui, supomos que você tem uma base aí de matemática básica, claro que a gente explica, né, muitos detalhes, mas é importante que você tenha essa ciência. E também, como a contabilidade de custos é algo mais avançado, subentende que você tem uma base aí da contabilidade básica, né? Saiba debitar e creditar, saiba o método das partidas dobradas e assim por diante. Perfeito? Vamos lá iniciar? Olha aí na telinha. Contabilidade de custos é o nosso estudo. Antes, pessoal, vamos fazer aqui um contexto histórico da contabilidade de custos. O que é que acontecia? Antes, a produção era artesanal. Então, as pessoas elas faziam as suas produções em casa ou em grupos e conseguiam ali, de forma simples, controlar qual era o custo de uma produção para verificar o valor de venda e verificar qual era o seu lucro. Claro que isso foi avançando e aí chegamos ali na contabilidade financeira, na contabilidade comercial, que é muito utilizado ali nas grandes navegações. Só que o mundo ele foi cada vez mais avançando, se modernizando, e aí lá no século no século XVIII, a gente teve uma revolução industrial. E a partir disso, começa a ter uma produção em grande escala, eu começo a ter ali mão de obra na produção, várias matérias-primas, e necessita de um controle maior. E aí surge a contabilidade de custos, que é aplicada inicialmente, primordialmente, claro, às indústrias, mas atualmente nós vemos que ela é aplicada ali, né? Nós temos, que ela é aplicada ali a outras atividades, como, né, a prestação de serviço, setor financeiro, até o setor público já está se utilizando dessa, né, área da contabilidade, que é muito importante, né, para vários aspectos, além de controle, mas também tomada de decisões. Então vamos ver como é que isso funciona aqui no nosso estudo, para a gente poder verificar aí os principais pontos. Então vamos lá, olha. Antes, a produção, conforme nós falamos, ela era ali artesanal, tá? Ou seja, o custo do produto era
facilmente identificado pela simples contagem de estoque. E aí, nós temos uma facilidade maior para esse controle. Combinado? Para esse controle. Porém, conforme nós falamos, depois dessa produção artesanal, antes da Revolução Industrial, eu tive ali, tá certo? Uma contabilidade comercial. Que é chamada aí de contabilidade financeira, né? Que seria aí basicamente a contabilidade geral. E aí, nesse caso, nós temos, tá bom? Que antes da Revolução Industrial, né? Entre a fase artesanal e, que ó, vem para a contabilidade comercial e depois eu tenho a Revolução Industrial, onde a Revolução Industrial é o momento que há um avanço na produtividade, que deixa de ser manual, a produção ela passa a ser em larga escala, combinado? E aí, nós precisamos ter um controle maior para saber qual o custo de cada unidade produzida. E aí onde entra a contabilidade de custos para fazer esse controle do custo da produção e fornecer informações para que as empresas possam definir o seu valor de venda, saber se teve lucro ou prejuízo. Então isso daqui era aplicado, né, primordialmente lá no início às empresas industriais. E aí o que é que a gente tem? A gente tem essa produção em larga escala, em grande quantidade. E essa produção em larga escala passou a ter aí vários gastos, tá bom? Como? Que é o que nós vamos estudar muito. Matéria-prima, por exemplo, compra de madeira para fabricar uma cadeira que será aí revendida. Aí a matéria-prima é a madeira. Mas vai ter lá a mão de obra, o marceneiro ou outro profissional que vai fazer ali a cadeira. Mas eu tenho também aluguel e outros gastos que a gente vai estudar. Energia elétrica. Etc, tá bom? Então nós passamos esse procedimento. Claro, essa
contabilidade de custos, ela controla visando identificar o custo de um produto que vai desde a matéria-prima, passa por um processo produtivo, onde eu tenho a matéria-prima, mão de obra e outros gastos, para tornar ali um produto pronto, que será revendido. Eu tenho vários tipos de indústria. A indústria automobilística, a indústria de calçados. Então, tudo isso a contabilidade vai lá e faz esse controle. A contabilidade, ela tem aí várias áreas que a gente precisa estudar. Então, são típicas áreas da contabilidade, a própria contabilidade de custos, que a gente está estudando aqui, é uma das áreas. Nós vamos ter a contabilidade financeira, que seria mais conhecida, que seria ali a contabilidade geral. Eu tenho a contabilidade gerencial, que é para tomada de decisões. A contabilidade bancária, aplicada aí às instituições bancárias. Eu tenho a contabilidade pública. Eu tenho a análise contábil, que é feita por indicadores. A auditoria contábil, a consultoria financeira. A auditoria contábil vai verificar se as demonstrações contábeis elas foram aí elaboradas de acordo com as normas contábeis. E aí eu tenho consultoria financeira, perícia contábil, gestão financeira e etc. Claro, o nosso objeto de estudo aqui é a contabilidade de custos. É essa área da contabilidade que trata aí do controle, né, do custo de produção e assim por diante. Contabilidade de custos. Vamos ver aqui o que seria a contabilidade de custos. Conceito simples, claro que podemos ter mais informações para isso. Então ele diz, olha, a contabilidade de custos é o ramo da contabilidade aplicado primordialmente, principalmente, porque ela é aplicada a outras áreas atualmente, mas ela foi criada nesse intuito, às empresas industriais, com o objetivo de se mensurar os custos dos produtos por ela fabricados. Então aqui eu tenho claramente que calcular os custos aí de produção, tá bom? Eu tenho aí os custos de produção. Então aqui, claro, a gente vai fazer todo o nosso fluxo, mas de forma explicando. Então, por exemplo, para fabricar um carro, a empresa ela vai ter lá várias peças, que são ali matéria-prima, ela vai ter mão de obra de várias áreas, e ela vai ter outros gastos que, após passar pelo processo produtivo, eu tenho ali um veículo pronto que vai ser revendido. E aí eu vejo quanto foi gasto para construir aquele veículo, é o custo de produção, que depois vira estoque de venda. Isso é controlado pela contabilidade de custos. Claro que depois que vende, uma empresa comercial adquire uma revendedora, aí ela não aplica mais a contabilidade de custos. Porque a revendedora, ela comprou o produto pronto da indústria para revender. Aí ela calcula ali o seu estoque para revender, ela já vai utilizar a contabilidade geral, a contabilidade comercial. Então aqui vamos fazer um fluxo bem interessante para a gente entender um pouco como isso daí ele funciona para você verificar. E claro, a contabilidade de custos, com isso ela pode saber até quanto custou e vai ver o valor de venda para ter, claro, um lucro. É isso que ela quer. Combinado? Então, trazendo aqui esse fluxo, eu vou ter o seguinte. Olha lá. A contabilidade
comercial, ou seja, um comércio, um revendedor, um supermercado, ela tem ali o estoque de mercadorias. Que aí trazendo para cá, quando ocorre a venda, isso vira custo das mercadorias vendidas, lá da contabilidade geral, que isso vai ser uma despesa. No caso, veja bem, da indústria, eu tenho a matéria-prima, e aí mais alguns gastos. Eu vou chegar a uma fase que são produtos em fabricação ou em elaboração. Tá certo? Então eu vou ter matéria-prima, mais mão de obra, mais outros gastos, pode ser energia, embalagens. Eu vou ter produtos em elaboração, para depois isso virar produtos prontos, produtos acabados. Para depois ir para o estoque da empresa. E depois que vendido, vai virar custo dos produtos vendidos. Tranquilo? Na indústria paga o IPI pelo produto industrializado, o ICMS pela comercialização. No comércio só paga o ICMS. E aí, para os dois, isso daqui vai ser despesa, que a despesa depois vai para a apuração do resultado. Então só entenda como é o fluxo. Porque em um comércio ele já compra o produto pronto e só revende. No caso da indústria, ele tem todo um processo produtivo até se chegar ao produto pronto para ser revendido. Isso a gente vai detalhando ao longo do tempo. É importante você entender agora, né, o contexto histórico, qual é a principal função da contabilidade de custo, qual é o seu objetivo. E aí nós vamos trazendo outras informações para você. Informações aí, claro, informações importantes. Depois, o que é que eu tenho? Quais são as funções da contabilidade de custo? É a avaliação do estoque e, por conseguinte, só um instante. Tem um erro aqui de português, mas não tem como alterar. E, por conseguinte, fornecer informações para apuração do resultado da empresa em análise.
Fornecer informações que auxiliem no controle e na tomada de decisão gerencial. Isso daí é informação importante. E aí vamos lá. Qual o campo de aplicação da contabilidade de custos? Nós vimos que ela inicialmente foi criada para atender as indústrias, ou seja, lá na Revolução Industrial do século XVIII, mas com o tempo foi se tendo a necessidade de atender outras demandas, como empresas prestadoras de serviço, comércios, órgãos públicos e também serviços financeiros. Então, tudo isso hoje é campo de aplicação da contabilidade de custos, seja aí empresas públicas ou privadas. Claro que a maior aplicação da contabilidade de custos são as indústrias. Esse campo aí é muito vasto. O que mais, Felipe? Olha, também chamada de contabilidade geral ou comercial, eu tenho agora a contabilidade financeira, que é muito importante para o nosso estudo. Ela é responsável pela classificação, medição e registros das transações de empresas mercantis, de empresas comerciais de comércio. É a revendedora de veículos, é o supermercado, ela compra o produto pronto e revende. É importante a gente ter isso em mente. Apresenta o desempenho e a posição financeira e patrimonial das entidades. Ou seja, vai apresentar ali as demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, DRE e assim por diante. O público-alvo da contabilidade financeira é o que, Felipe? São, nesse caso aí, usuários externos e internos, principalmente quem? Principalmente os usuários externos. Lembra disso. Por isso a divulgação das demonstrações contábeis. A contabilidade financeira, ela possui ali, e é importante você anotar, um alto grau de credibilidade. Tá bom? Elas são auditáveis, estão sujeitos aí à auditoria para verificar se for elaborado de acordo com as normas contábeis. Elas são confiáveis, justamente por essa questão da auditoria, e podem ser verificadas, ou seja, são verificáveis. E elas seguem a legislação contábil. Combinado? Então seguem aí a legislação contábil. Pronto. Depois, a gente tem o quê?
A gente tem aí a contabilidade gerencial. É a área que auxilia na gestão de operações da empresa. Fornecendo informações do dia a dia operacional para que a administração planeje e tome o quê? As melhores decisões possíveis. É isso que ela serve. O público-alvo são o quê? São os usuários internos. Aqui internamente ela quer saber essa informação. São os AD, os administradores, os gerentes, e os controles. Tá bom? E os controles. Isso daí é o que ela deve atender em seus procedimentos. Show de bola? Então vamos lá. O que mais, Felipe? A contabilidade gerencial, elas atendem às exigências da gestão da empresa. O que é a gestão quer? E não se prende a um formato específico. Lá na contabilidade geral, ela tem que seguir a regra, a legislação contábil, as normas, a lei e assim por diante, normas contábeis. No caso da contabilidade gerencial, não. Ela quer uma informação que seja clara, né? E que seja objetiva e que seja verdadeira, mas de forma mais rápida para a tomada de decisões, sem se prender a um formato específico. E eu tenho aí que a contabilidade gerencial, ela tem relatórios operacionais, para que a gente possa avaliar. Feito isso, nós fizemos aqui já um resumo. Vocês vão ver isso muito durante as nossas aulas. Aqui eu deixo para você só o milho de buiado, como diz no Nordeste. Quer dizer o quê, Felipe? Isso, que palavra é essa? Quer dizer aquilo que é mais importante, aquilo que é a nata, aquilo que deixa você com a visão no ponto de acertar questões. Claro que daqui se desdobra alguns pontos, mas eu tenho que facilitar a sua vida porque são muitos conteúdos, muitas informações. E ela tem que estar na sua mente bem clara, objetiva, no ponto de acertar. Vamos lá, olha. Enquanto a contabilidade financeira tem como público-alvo os usuários externos, a contabilidade gerencial tem como público-alvo os usuários internos. O objetivo da contabilidade financeira é evidenciar o desempenho e a posição econômico-financeira da empresa, apresentando ali as demonstrações contábeis. Aqui não. Na contabilidade gerencial, auxiliar a administração na tomada de decisões. Os relatórios na contabilidade financeira são as demonstrações contábeis. Na contabilidade gerencial são os relatórios operacionais. A frequência dos relatórios, no caso da contabilidade geral financeira, é ao final do exercício, anualmente, podendo ser apresentada ali em frequência menor, semestralmente ou trimestralmente. A contabilidade gerencial não, é sempre que a administração necessitar. Natureza das informações. A contabilidade financeira, ela é objetiva e com alta credibilidade.
No caso da gerencial, ela é mais subjetiva e com menos credibilidade. Restrições. A contabilidade financeira está condicionada, né? Condicionadas aí às restrições fiscais e contábeis. Não há essas condições no caso da contabilidade gerencial. A contabilidade financeira é orientada ao passado, ao que já aconteceu. A contabilidade gerencial é focada ali no futuro. É isso que a gente tem. Para finalizar, eu tenho aqui duas questões para vocês. Teve um até que pulou aqui. Deixa eu só ver. Pronto. Vamos mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Tópicos importantes. E como essas questões, elas podem ser cobradas. Considerando os conceitos, os princípios e as finalidades da contabilidade de custos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F aí para as falsas. E ele quer a sequência correta. Em sua gênese, a contabilidade de custos surgiu da necessidade de avaliar os estoques de indústrias de manufaturas? Sim, nós vimos isso estudando. Eu falei que ela surgiu lá na época da Revolução Industrial para controle do custo da produção das indústrias. Com o passar do tempo, agregou outras informações importantes, como planejamento, controle e a tomada de decisão. Perfeito. Item verdadeiro. É isso que foi ao longo do tempo evoluindo para a aplicação a outras né, atividades empresariais, como o setor público, né, ou entidades ou como o setor de serviços, mas também ela deixou de só controlar o custo da produção para ter um planejamento do que eu quero no custo da produção, um controle para que aquilo que foi orçado foi cumprido e também tomada de decisão. No que tange aos aspectos de planejamento e controle, nós já vimos que sua missão é subsidiar a elaboração de padrões e orçamentos para, posteriormente, verificar os custos efetivamente corridos. Perfeito. Foi o que eu falei aqui. Com a contabilidade de custos e informações anteriores do que foi produzido, com preços de cada item, ele pode orçar qual é o custo de uma determinada produção e depois comparar se aquele valor bateu ou não. Aqui eu já fico com o gabarito letra C de capacidade. Eu já sei que o item 3 é falso. Tá? A contabilidade de custos tem sua aplicação restrita à atividade industrial, sendo de pouca ou nenhuma utilidade nos ramos financeiros e de prestação de serviços. Falso, pessoal. Ela não se restringe à atividade industrial. Nós vimos. Ela pode ser aplicada às outras áreas atualmente. Então, tem sim utilização. Então, confirmamos letra C. E para finalizar, a contabilidade apresenta subdivisões para fornecer diferentes tipos de informações. Entre as funções da contabilidade de custos está a de o quê? Olha aí. Fornecer ao gestor a capacidade de gerar informações que permitam o planejamento das ações no ambiente operacional. E aí, é ou não é também função da contabilidade de custos? Sim, é função dela o planejamento. Não só a apuração do custo, mas planejamento, controle e tomada de decisão. Transmitir aos fornecedores segurança em relação ao cumprimento das obrigações da entidade. Isso daqui é a contabilidade geral, financeira, que vai mostrar os números. Orientar investidores e credores ao decidirem onde alocar os seus recursos. Isso daqui é feito pela contabilidade financeira geral
e pela análise das demonstrações contábeis. 4. Avaliar o desempenho dos setores administrativos da empresa e de seus empregados? Não. Ela avalia dos setores de produção. É isso que a contabilidade de custos faz. Ó, lembra, falou em produção, falou em fabricação, contabilidade de custos. E garantir aos emprestadores de recursos que os prazos serão cumpridos. Olha, quem pode fazer isso são os dados lá da contabilidade financeira. Confirmamos assim o gabarito letra A de aluno aprovado para você. E assim concluímos essa nossa aula inicial. Perfeito? Vamos dar aquela, ó, na paradinha, e voltamos com mais conteúdo para você.